noite. Hoje estamos aqui no dia diferente porque temos um convidado muito especial. E por ele a gente muda até a agenda, muda o dia de gravação. Quem será? Então, dou 3 chances, 4, 3, 2, 1. Hoje temos... Pablo Vitorazzi. Obrigado. Era para eu falar meu nome? Não tem problema, aqui é tudo descontraído. Não. Muito obrigado pelo convite, Loes, Mel. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje é tão especial que tem até a participação da Lu. Eu vou falar Porque é um junto. convidado tanto de peso, é tanta honra ter você aqui que sozinho eu não ia dar conta. Olha Aí a isso, gente gente. pede ajuda da Lu. E eu tô sentadinha ali no Fico cantinho, muito feliz senta com toda aqui. essa honra e espero colaborar e contribuir para o podcast. Pra Tenho que tudo certeza. seja... Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que depois de dar um furo, de te chamar de cara de pau em rede Olha nacional, você dá a oportunidade de ainda vir como convidado, gente, gratidão é pouco. Ele é muito gentil. E tá perdoada, né? Já perdoou, já conversou isso lá atrás. Mas já aí tem... eu também faço assim, ó, em rede nacional passei a vergonha de chamar de cara de pau, em rede nacional de novo eu te digo que você é um espetáculo. Que bom, muito obrigado. Eu não me sinto o espetáculo, não, mas o cara de pau também não sou. Olha Então, isso. assim, Não. tô liberto Como eu disso. tava falando antes da gravação, você pra mim é aquele castelo potente, é assim, europeu. Gente, eu vou sair daqui. Olha isso, mas é inteligente. verdade. E eu acho que podcast é pouco pra você. Naquilo Que que bom. você não se lançou ainda, se lance que com certeza será sucesso garantido. É o E que eu ele é acabei de muito- falar, né? Eu não tenho muita essa pegada online, né? Do online, do vídeo online. Eu ainda não me sinto à vontade, porque não é o meu dia a dia, né? É Não seu é o que eu conforto. vivo, né? Não é o meu conforto. Mas a todo momento, e como empreendedor, a gente tem que estar a todo momento se reinventando. Então, assim, ao longo desses 22 anos de empreendedor, realmente empreendedor, porque aí com empresa constituída e tudo, a gente tem que se reinventar em todos os momentos, Tempo né? todo. Então é muita coisa que passa na cabeça ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos anos, que vai modificando a gente para trazer a gente para um lugar de mais exposição, de mais visualização, para que você também consiga exercer os seus empreendimentos, vamos dizer E assim. como começou há 20 anos atrás? Como tudo começou na sua vida? Então, na verdade, eu venho de uma família empreendedora. Então, a minha mãe, que é a minha mestra, a minha mentora principal, né? A dona Dora, que está nos ouvindo lá, com certeza é a fã número 1, né? Fique atenta, muito bem-vinda também ao nosso programa, ao Tudo Pode. É. E obrigada por ter dado ao mundo um filho que nem é da senhora. Verdade. Eu que tenho gratidão eterna, porque ela realmente é uma mentora. Ela hoje vai fazer 73 anos e é uma senhora empreendedora. Se reinventou ao longo desses 30 e tantos anos de empreendimento, de loja, desde sacoleira a hoje ter uma boutique top de roupa feminina, que inclusive vocês têm que ir lá visitar. Gente, fala Ué, o nome Pra logo, fazer, gente. né? Aqui Dora não pode. Boutique, lá em Campo Grande, perto da Caixa Econômica. Então, assim, vão lá porque vocês vão Com se vestir certeza. muito bem. A senhora aguarde que a gente vai lá. Pode Vamos ir. aparecer. Então, essa vida empreendedora começou com a minha mãe, né? Dentro do que ela já se propunha como empreendedora, e ela, sim, uma empreendedora por necessidade. Então, assim, já adianto que eu não nasci em berço de ouro, que realmente a gente veio de uma situação muito simples, onde quando minha mãe me teve, meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos, meu pai era representante comercial, vivia viajando, então imagina, uma mulher com 3 filhos praticamente sendo criados sozinho, e ela ainda tendo que se reinventar, vendendo bordado, que é o que ela fazia, e para criar os filhos também, para ajudar na criação dos filhos. Então, tudo que ela pôde nos dar, e o mais importante foi a educação, Ela deu excelência. que ela priorizou para nós 3. Ela não queria que a gente estudasse escola pública, então ela colocou a gente numa escola particular para ter uma escolaridade, uma oportunidade melhor se desenvolver ao longo da vida. Então, assim, nós 3 tivemos as mesmas oportunidades. Ela soube dar isso e ela também é o meu espelho para a criação dos meus filhos, que é a mesma coisa eu faço com eles. Então,
ela já sacoleira, já fazendo o seu crochê, que na época era muito famoso, Sim. crochê, toalha de crochê. E eu vou te falar, eu já fiz crochê, já Olha. Eu, te- ensaiei. eu tentei, é muito Hoje difícil. eu não sei mais, mas minha mãe acabava que a gente via e tentava fazer os pontos, ponto cruz, eu vou me lembrar lá. Depois ela vai Eu me, juro que eu tentei. Na me época eu nem explicar que eu esqueço usava o nome. óculos, Mas não era conseguia, assim, não. era algo diferente, né? Que a gente via ela fazendo e tinha curiosidade de tentar fazer. Então, desde pequeno eu estava ali. Quando ela abriu a primeira loja, eu já tinha lá meus 11, 12 anos, ela abriu uma loja de roupa de infantil, roupa de bebê, era enxoval e tudo mais. Então eu era o estoquista, eu passei a ser eu tinha 11, 12 anos, eu já trabalhava no estoque da loja, ajudando a organizar. Qual é o horário? Depois do estudo. Então, primeiro eu tinha que estudar, fazer todos os deveres e a partir daí Que ela não descia. abria a mão de você. Não. A escola era sempre prioridade, né? Mas ela, obviamente, botava a gente para fazer esse trabalho de colaborar, de ajudar, né? Na loja, participar e tal. Então, eu vivia parte dessa vida dentro de uma loja. A minha adolescência, a minha pré-adolescência, a minha juventude, Já iniciou com muita responsabilidade. já com certa responsabilidade, mas o mais importante, com o aprendizado da loja, Sim. né? Porque o que eu tenho hoje de bagagem do comércio, do varejo, Começou tudo ali. que nós vamos chegar lá mais para frente, né, nesse momento, começou ali, né? Aquela coisa de como vender, de como atender, de como receber um cliente, do que falar com o cliente, era tudo que eu observava na loja, né? Como que um estoque tinha que ser organizado, eu já sabia pela minha mãe, pelas mãos da minha mãe, antes mesmo de fazer a faculdade de administração muito depois, que eu tinha o primeiro a sair, o último que entrou e tudo, e por aí vai. Que, na verdade, com o teu crescimento de caráter, com o crescimento que você estava se fazendo como homem, também você estava sendo formado muito antes de ir para uma universidade. Muito Com antes. dia a dia. Aliás, a maior universidade. O exemplo, né? O A exemplo da maior mãe. escolha é o exemplo, aquela história do exemplo arrasta. Uhum. Né? Então, realmente o exemplo arrasta. E eu tinha o maior exemplo, que era a minha mãe. O meu pai, ele sempre foi um querido, sempre teve um coração enorme, mas ele era menos presente, porque ele viajava muito, né? Sim. E ele não estava ali E ela no tinha que dia a fazer esse dia. E papel. ela fazia esse papel. Então ela soube bem educar, porque ela era firme, né, presente, e ao mesmo tempo era professora do que hoje eu me tornei, né? Então, se hoje eu me tornei um empreendedor de vários negócios, é por causa da minha mãe, da donadora. E essa vertente também para a família, porque a gente, quando fala em Pablo Vitorazzi, eu penso logo nos seus 3 filhos e na Camila. Isso é incrível, essa conexão, né? Primeiro que a família a gente sempre teve uma família muito unida, né? A família materna, a minha, pai, mãe e meus irmãos, a gente sempre foi muito unido. A minha mãe sentava com a gente no final do dia, mesmo com toda a dificuldade, com todas as dificuldades do dia a dia, da loja e tudo mais. Quando a gente chegava antes de dormir, ela fazia questão de reunir todo mundo na cama, Legal. principalmente no quarto dela, e ali a gente fazia as orações. Na época ela gostava muito de rezar o terço, então ela fazia a gente rezar o terço desde pequenininho para acalmar os ânimos, porque eram 3 crianças ativas, 3 crianças muito 220, né? Criança é assim, né? Criança saudável, sempre muito ativa. Então ela, para acalmar Era a os forma que ela ânimos, tinha. para ela conseguir descansar e aí ter um controle sobre a gente, ela conseguia botar a gente, todo mundo no quarto, apagava a luz, começava a fazer oração e tal. E aí E aquele você foram se acalmando e vai acostumando. relaxando e vai dormindo. Sim. Então, assim, até nisso, ela sempre foi muito, muito sábia no que ela fazia. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito cristã, né? Muito católica e sempre trabalhou isso muito bem com a gente, assim, sabe? Quando você fala isso de família. Por isso que a família é muito importante. no meu caso. Eu digo que a minha mãe sempre foi o meu anjo da guarda, minha melhor amiga. E quando eu perdi ela, foi de uma hora para outra. Foram 18 dias que, de repente, eu perdi minha mãe. E
quando eu pensei em cair, que eu até caí, que hoje eu surgi, quando eu vim pra cá em terras capixabas, que eu falo, e eu só encontrei anjos na minha vida. E eu entendi que, na verdade, o papel principal de eu estar aqui hoje, voltando a ser uma Mel empoderada e agarrando todas as oportunidades, é por ela. Porque foi isso que ela me ensinou, foi pra Sim. isso que ela me criou. Sim. Então eu não poderia fazer um papel diferente. E hoje eu tenho meu marido que, assim, eu acho que é a minha maior inspiração pra eu estar em pé. Sim. Porque ele sempre, quando eu falo desanimada, que eu fico às vezes, vou desistir do podcast, eu vou desistir, ele falou, não, você não nasceu pra desistir. É porque ela não fala isso comigo. Porque do mesmo jeito que ela fala comigo, eu falaria com ela. Eu falei, Não pode desistir nunca. é. E assim, é muito legal, porque tudo, o novo assusta. Sim. E assim, aí quando eu vejo pessoas que vêm aqui no Mas programa... o novo também traz aquele tesão, né? Vamos dizer assim, Sim. traz aquela coisa assim, a energia nova, ela te traz força, né? Então, a gente tem que canalizar, tirar o medo. O medo é importante em qualquer situação, a gente tem um certo medo, mas a gente tem que aprender a dominar o medo e colocar ali à frente dele o que a gente quer pra gente, pro Sim. futuro, pra sociedade, pro meio que a gente vive, né? Esse é um dos outros grandes ensinamentos que minha mãe também sempre deixou. Eu vou falar muito da mãe, cara, porque, Ai, que lindo. Ah, que lindo, eu também. porque ela é realmente a base disso tudo. E uma das coisas que ela sempre fez e ela sempre teve, foi a caridade. Mesmo na dificuldade, ela sempre queria ajudar, ela sempre Ela estava não ali abria pronta mão. para ajudar o próximo. Se fosse da família ou que não fosse da família, mas ela estava sempre pronta a isso. Então, a gente também aprendeu isso muito desde pequeno. Lá em casa, todo mundo Entra na sempre foi. veia da gente, faz parte do nosso combustível. E ela, não tendo a sabedoria, talvez, de uma faculdade, ela sempre foi muito sábia em direcionar a gente para esses caminhos, entendeu? Do empreendedorismo, sem saber. Ela não sabia do que a gente ia ser, né? Mas a gente, desde pequeno, sempre esteve envolvido nisso. Tanto que os meus irmãos, meu irmão Tiago, que é o irmão do meio, é meu sócio e também tem uma distribuidora. A minha irmã, que é a mais nova, também tem tem 2 lojas de roupa, uma com a minha mãe e a outra dela sozinha. Então, quer dizer, nós estamos no varejo, estamos no empreendedorismo desde pequeno. E aí a vida nos Na levou a esse verdade, caminho. ela criou essa base, sem Criou. ao menos ter noção do que ela realmente estava plantando com vocês. Exatamente. Mas foi muito Sem inteligente. pretensão Sem nenhuma. pretensão. Isso aí. A palavra é essa, sem pretensão. Ela não tinha a pretensão que nós fôssemos empresários em algum Não, ela momento estava da vida. educando dentro da realidade que ela tinha. Era a loja, então era a forma que tinha de deixar vocês juntos, pertos dela, sobre os olhares, para educar, não deixar solto. E é que eu falo, quando a gente faz as coisas sem pretensão alguma, Deus vai dando os sinais dele. Exatamente. E aí que as coisas se tornam mágicas. E com uma proporção que olha tudo que se criou. Então, assim, e aí tem aquela coisa, né? A palavra também já diz, né? Em Provérbios, agora eu vou lembrar, é 21. O que te faz difícil, o que te faz mais dolorido, é o que te faz também te fortalecer. Sim. Né? São os momentos que a gente cresce. Então, nesse momento de dificuldade ou de dor, é que você vai aprender a sair. Eu não estou falando o versículo, porque eu sou péssimo para gravar versículo. Mas não é fácil. Mas Não é fácil. eu leio, então eu lembro. Você sabe o que tá querendo significado dizer. é Uhum. esse. Então, assim, o que acaba te fazendo sofrer é para você superar aquilo você acaba superando e te faz crescer, né? Muitas vezes a gente passou por isso. Então, no momento de dificuldade financeira, ela passou por tantos, mas isso fez a gente crescer como profissional, fez eu sair de casa e buscar, então, um emprego fora, e aí eu fui aprender a treinar pessoas. Com 17 anos, eu já treinava pessoas. E qual foi sua primeira empresa? Foi essa empresa. De treinamento. Na verdade, eu fiz um estágio no Detran. Uhum. E no Detran, a gente eu criei um software, porque eu fiz a minha formação. Com 17 anos? Com 16 anos, eu estagiei no Detran. Jesus. Então, com 16 anos,
eu já estudava chamava Centro Capixaba de Informática, que era o segundo grau técnico informático, onde hoje é a FAES, Centro Técnico. Então era um curso técnico de segundo grau. Na época só tinha esse CCI, que era de informática, e a escola técnica era de processamento de dados. Então eu entrei no CCI e dali a gente aprendia a desenvolver software. Numa época que não tinha internet, eu estou falando de 94, 95, 1994. Que era um Eu mundo posso ter totalmente carinha de diferente. novo, mas não sou Tem novinho. carinha não. de novo. Tem Vamos no 40, formal. Ele é novinho, ele é novinho. 44. Qual a água que você bebe, Pablo Vitorazzi? Essa água com essa caneca linda aqui que eu acabei de ganhar. Olha Então, isso. na verdade, são os tratamentos de Camila. É, Camila. Camila tá tratando bem, graças a Deus. Muito bem. Então, assim, vou ficar com vergonha. Olha lá, ficou bem. E aí, na escola, a gente aprendeu a desenvolver software, né? Desenvolver sistema, numa época que a internet não existia. Então, Não se falava. era o começo da informática, o monitor ainda era fósforo verde, pra você ter Sim. ideia, uma E, coisa na verdade, bizarra. ter um computador em casa era rico. Eu não tinha computador. A gente estudava na escola, o disquete era desse tamanho, parecia um caderno. Vocês não devem lembrar, que Não. não deve ser da época de vocês. Meu disquete já era menor. Você, Pablo, Mas não era acredita, desse tamanho não. o disquete. E a gente fazia curso de digitação nesse computador com disquete desse tamanho, de 5/8. E no Detran eu comecei fazendo o estágio na parte de lançamento de multa na época. A gente lançava as multas, você tem uma ideia, pegava caixas e caixas de multa, ficava digitando o dia inteiro multa. Era esse o estágio. E dali, eu fui para uma empresa de software, que essa empresa existe até hoje, na época chamava Megaware. Não sei se posso falar o nome, mas na época aqui era tudo Megaware. Aqui tudo pode. Aqui tudo pode. E eu trabalhei ali nesse período da Megaware como treinador, como a pessoa que dava o treinamento para as equipes que usavam o sistema, para as lojas. Então eu ia até a loja, ou eu atendia as equipes na nossa sala de reunião e dava treinamento de vendas do sistema, treinamento de lançamento de nota, treinamento. Então eu fazia esse treinamento, isso com 17 anos. Eu tinha só 17 anos. Um menino tímido, pode não parecer, mas eu era muito tímido, sempre fui, ainda sou. Hoje eu consigo falar por causa dos meios em que a gente acaba circulando. Mas eu tinha muita timidez e tive que aprender a trabalhar dando treinamento para 10, 15, 20 pessoas. E aí a gente desenvolvendo esse trabalho, o chefe na época gostou do meu trabalho ao longo do período e começou a me jogar para treinar equipes em vários estados. Então, aos 18 anos, eu ia de estado em estado treinar a equipe no software de vendas que era a implantação da Garoto. A Chocolates Garoto estava implantando o sistema nas filiais ao longo do Brasil. Foi o início da implantação do SAP, que hoje eles utilizam. E a gente ia para eu e mais 2 pessoas, uma equipe, ia para esses setores, esses centros de distribuição, para dar o treinamento sobre o sistema. E nisso eu ficava a semana inteira fora. Foi quando eu decidi que não era aquilo que eu queria. Porque, primeiro, eu queria fazer a faculdade. Eu não tinha começado ainda. Eu ficava de segunda a sábado em outro estado. Era legal. Não tinha nem tempo para fazer Não isso. tinha tempo. Era legal porque, com 17 anos, eu viajava de avião toda semana. Então, no início, Você tava como que queria. era empolgante, né? Poxa, vou conhecer Curitiba hoje, vou conhecer Recife na semana que vem, vou conhecer São Paulo na outra semana. Então, toda semana eu estava num estado. Só que eu não podia nem sair do hotel quase. Eu só saía para almoçar e no final da noite, morto, cansado, para jantar. E só ia mesmo porque tava com fome, porque se pudesse... Porque se pudesse só dormir. Então, assim, era exaustivo, o trabalho era exaustivo, eu tinha só 18 anos, e eu tinha inúmeros projetos na cabeça, eu queria fazer a faculdade de administração, uma coisa que eu não falei, mas eu sempre sonhei, eu sonhava que eu ia ser um executivo, sempre, né? Meus sonhos, eu sempre sonhava isso. Você visualizava isso também? Eu visualizava isso nos meus sonhos. Que eu ia ser um executivo Aquela que pastinha. ia andar de terno e gravata. Olha que coisa. Olha. Hoje eu detesto andar de terno e gravata. Nem combina com você. Não combina. Mas na época, o pensamento de ser um empresário, de ser um A executivo... gente liga essa figura. É ligado a essa figura Sim. do engravatado, do cara. E hoje eu nem blazer eu uso no dia a dia.
Entende? Você veio só quando pode ser. Eu vim exclusivamente em Gente, prestígio a vocês. é um Que coisa lote. linda, viu? Então, e também porque eu vi o Laninho ontem, o Olá. Laninho tava alinhado, eu falei, pô, não posso passar vergonha, Laninho. Entendi. Laninho veio todo bonitão, eu tinha que, pô, vir teve que ver no a mesmo altura, né? patamar. Nós conversamos sobre como é que é, gente? Código do sucesso, a imagem do sucesso. A Vou gente dizer que conversou essa sobre isso. sala só tá atraindo grandes Só. artistas, grandes empresários, pessoas de um patamar que tá ficando difícil de Aqui, acompanhar. Nós vamos ter que aumentar essa sala para reunir todas as pessoas que já passaram aqui. Vai ser um sucesso, hein? Eu acho que Vai ser. tem que aumentar a mesa. Aumentar a mesa pra gente fazer grandes mentorias. Eu Vamos acho que é fazer esse o isso, caminho. vamos fazer isso, Melanie. Esse é o caminho. Melanie. E isso eu também vou falar mais pra frente. Então, assim, nesse meio tempo, eu acabei me desenvolvendo como profissional, né, na área de TI, e resolvi sair dessa empresa. E Por no quê? auge do, vamos dizer assim, não era o auge do salário, porque eu tinha 18 anos e a gente não tinha valor com 18 anos, né? Não é como hoje. Então, assim, eu não podia... O mercado era diferente. Não podia botar uma banca de, não, eu quero dobrar o meu salário, triplicar. Não tinha como, não tinha argumento, não né? Tinha, né? Muito novo. O cara olhava pra mim e falava assim, meu filho, você não tem um pinto pra dar água, vamos falar assim. Você quer ganhar o dobro pra quê? Então, eu não tinha muito argumento. O mercado Hoje, não permitia esse tipo de... Não permitia. Hoje seria muito diferente, Sim. porque aí eu tenho toda a maturidade ao longo da vida. Mas na época não tinha. E aí ele não... Você resolveu... Ele também não quis nem fazer uma contraproposta. Manda um beijo pra ele, tá te assistindo. Hoje, Alexandre hoje só anda de helicóptero. Olha o negócio isso. dele tá outro patamar, entendeu? Então, a gente acabou... eu acabei pedindo desligamento, saí dessa empresa e vi, aí sim, a minha primeira oportunidade de empreender, como pessoa, como empresa, criar um novo negócio, que era... eu enxerguei a oportunidade de trabalhar com hardware na época, com rede, com servidores, que era uma coisa que essa empresa não trabalhava. E nós tínhamos muitos clientes com problemas nessa área de hardware, porque a empresa que eu trabalhava era só de software, era só de sistema, né? E toda vez que a gente ia implantar um sistema, eu tinha dificuldade com os equipamentos. Então, assim... Na verdade, você viu que tinha um nicho de mercado que não era Essa é a primeira trabalhado. dica do empreendedor. Enxergar uma oportunidade onde os outros só estão enxergando o problema. Sim. Essa é a primeira dica do empreendedor. Então, eu naquele momento, com 18 anos, já enxerguei uma oportunidade onde todo mundo enxergava um problema. A empresa que eu trabalhava enxergava aquilo como um problema. O cliente que a gente atendia enxergava aquilo como um problema. E aí foi aonde eu entrei, com a PCI. Então, a PCI Informática surgiu para resolver o problema que esses clientes tinham em implantar o sistema, que era da outra empresa que eu trabalhava, e não conseguia porque não tinha equipamento eficiente ou pronto, ou que funcionasse com aquele sistema. De repente não queriam arriscar. Então, a gente acabou entrando nesse mercado, aí eu sozinho na época, porta a porta, já tinha Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. A gente tinha a clientela, vamos dizer assim, aquele network dessa empresa de software, e que eles acabavam sentindo confiança em mim. Eu, modéstia à parte, já transmitia confiança para essas pessoas. Eles já tinham essa confiança comigo, né? Que você transmite pelo isso. tratamento que eu dava, pelo jeito que eu atendia, que você é muito seguro quando pela você disponibilidade também, entende? Porque às vezes as pessoas querem te passar uma coisa, mas querem passar na forma do tecnês, né? Fala aquela linguagem técnica para a pessoa não entender, entende? E eu queria... acha bonito falar isso, mas aí de repente não cria conexão. Exatamente. E eu queria fazer o contrário. E nessa época, hoje isso é fácil, porque todo mundo olha na internet e vê que não é para falar assim. Mas naquela época não tinha isso. Mas você sabe que no dia de hoje ainda tem muita gente que fala assim. Tem. Mas naquela época era mais difícil, a gente não tinha tanta essa informação, né? Esse negócio de coach que hoje tem, que todo mundo se prepara para tudo. A gente não tinha, né, esse conhecimento. A gente é muito cru. Não tinha nem um Google da vida. Não tinha nem Google, não tinha nada. Não tinha nem internet. Então... Na verdade, tinha bar se conhecer, né? Isso aí.
Os mais antigos vão saber o que é isso. A gente ia pra uma biblioteca fazer pesquisa. Exatamente. Então, assim, eu conversava com os clientes de uma forma simples, de uma forma clara, dando exemplos mais do dia a dia da pessoa para que ela entendesse o que eu estava falando, que aquele equipamento precisava disso, disso, disso. O seu equipamento está com pouca memória. E aí a pessoa, mas o que é memória? A memória é o espaço que ele precisa para carregar o arquivo. Você explicava. Eu explicava de uma forma simples para que a pessoa entendesse que eu ia resolver o problema dela. Sim. E também deixava transparente que se não resolvesse, a gente desfazia e ela não teria custo. Então eu entrei nesse nicho, nesse ponto, nessa época, que as pessoas não faziam, né? O técnico ia lá, como ele era escasso no mercado, tinha pouquíssimos técnicos. O cara ia lá e falava assim, senhora, tem que botar mais memória. Mas o que é memória? Minha filha, é memória que eu preciso botar, senão o computador não funciona. Eu digo que, assim, na verdade, eu acho que hoje o que falta, isso que eu ainda acho que falta muito, a pessoa entender o que é óbvio pra mim, não é óbvio pra você, não é óbvio pro outro. Mas naquela época não tinha muito isso, né? As coisas eram muito mais, assim, tudo muito mais escasso. A verdade é essa. Profissional disso era mais escasso, profissional de software era mais escasso. Então acabava que não tinha tanto conhecimento. Mas às vezes eu acho que assim, as pessoas não entendem que é uma coisa simples. Que até hoje as pessoas não agarram, e eu vejo isso porque foi o que eu agarrei. Assim, não ter medo de se relançar, que não tem idade para se relançar. Não. E às vezes no mercado, coisas bobas, você pode fazer algo mágico com uma proporção muito grande. Entendeu? Quando você está disposto a entender isso, que as pessoas estão precisando um pouco disso, de pessoas simples, de compreender. Sim. Quantas coisas você pode desenvolver através disso? Não, com certeza. Ontem eu estava conversando com um amigo, que a gente treina junto, e ele é um cara, assim, nota 10 também, o Bill, um abraço pro Bill aí. Ele é um cara que foi embora do Brasil para tentar a vida dele lá fora, voltou desacreditado porque ele foi com um sonho de desenvolver um trabalho, que ele é um artista, ele é um tatuador, mas é um artista. Ele desenha desenhos, ele faz um freehand, que é um negócio muito difícil de fazer. E ele não conseguiu. E ele lá fora viu que ele conseguiu enxergar que no Brasil ele tinha as mesmas oportunidades e tinha qualidade de vida, morando em Vila Velha, principalmente. Ele podia ir na praia, pisar na areia, ele podia estar estressado, ligava para um amigo, ia tomar uma cerveja no bar, foi palavras dele. Então, assim, e ele voltou pro Brasil meio que desacreditado, assim, não achando que o negócio ia fluir. E, pô, já chegou, já conseguiu se estruturar, já conseguiu voltar com os clientes que tinham ido embora. Então, as pessoas podem se reinventar em qualquer tempo da vida. E eu tava falando exatamente isso. Falei, Bill, cara, você tem que... você é um artista. E a sua arte, e como você trabalha e como você atende é diferente. Porque ainda tem uma leva de gente que trabalha com a mesma coisa que você, só que o cara não sabe nem falar um bom dia. O cara não é educado. Sim. Você é um cara que tá trabalhando na pele da pessoa, só que você é um cara educado, você é um cara que tem... E esse carisma envolve... Um tato, né? De lidar com a situação. Então, eu acho que tudo na vida é a gente ter esse tato de entender como que a Luez gosta de ser tratada, como que a Luez gosta, como que ela tá nesse dia, eu posso falar dessa forma? Tem sensibilidade. Posso falar com a Mel dessa outra forma? Posso brincar aqui nesse momento? Sentir se a pessoa tá hoje para brincadeira, não tá? Isso tudo é tato que a gente tem que ter no dia a dia. Sim, entende? Verdade. Então, assim, a gente vai aprendendo. Acho que porque eu digo assim, hoje você até estava falando assim, hoje você tem muito mais conhecimento, tudo... Mas eu acho que justamente por isso as pessoas cada vez estão com mais sedes de conhecimento, mas estão esquecendo de coisas simples, como você falou. Exatamente. Porque não adianta eu ter 300 MBAs, Não. Eu falo 300 línguas, mas eu não tenho básico. Exato. E as pessoas se preocupam, não estou fazendo apologia, não ler os livros. Não, claro mas que as pessoas acham que lendo todos os livros do mundo, de todos os autores... Você vai se tornar o melhor profissional. Vai se tornar o melhor profissional. Quando, na verdade, o mais simples, que é o que você acabou de falar, é o que vem de dentro dele, é a verdade que ele vai entregar no negócio,
nas tratativas do dia a dia, nos negócios que ele vai montar, ou na prestação de serviço que ele vai fazer, o mais importante é essa conexão. É a conexão Sim. verdadeira que eu Sim. vou ter com você e você vai sentir confiante de fazer isso comigo. Sim. Porque eu acho que é uma coisa Não é que eu o e a Lu, tanto a de gente livro que eu sempre estudei. fala, quando a gente trata as pessoas com verdade, que a gente não cria um personagem. Exatamente. Não, Acho que a gente tem até problema coloca com a isso. verdade, que a gente é o que é, as coisas fluem. Porque não é o que a gente fala, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação e talvez por isso eu não seja tão online quanto deveria. Eu sempre tive essa preocupação. Eu não quero transparecer para as pessoas uma coisa. E aí, eu estava comentando agora há pouco no podcast sobre paternidade que a gente estava falando. Muitas pessoas vieram elogiar, vieram falar comigo, não, você é meu ídolo, você não sei o quê. Eu falei, cara, eu não quero ser isso. Então, assim, eu tenho essa preocupação, porque eu não sou perfeito. Ninguém é, entende? Mas Mas se fosse perfeito, ia ser chato. a mensagem que eu queria passar ali era, cara, vamos tratar dos nossos filhos, dessa geração de crianças, como pessoas como crianças, óbvio, mas que precisam ter limites, Sim. né? A gente precisa criar uma geração que saiba os limites do bem e do mal, da verdade, da mentira, porque foi assim que eu fui criado. Então, o que eu estou transmitindo nada mais é do que eu aprendi lá atrás. Então, mas sabe, Não é que a gente conhecimento de livro, né? Mas é na Sim, verdade o que a a gente está experiência. falando desde o início. Você teve uma base muito sólida. O que grande parte do mundo não tem. É. Porque, e cada vez está pior no sentido assim, não que as pessoas não querem ser bons pais, boas mães, mas é que cada vez as pessoas estão se afundando mais em tanto ter informação, conhecimento, trabalhar mais, que a família está ficando para trás. Sim. Então as pessoas, de E repente, não quando basta ter ouviram... informação, né? Não. Basta ter informação. E aí, de repente, quando as pessoas falaram assim, você é meu ídolo, porque você falou o que o mundo tá esquecendo. Exatamente. Então, eu acho que é por aí. E nas relações do dia a dia, a gente tem que viver essas relações de verdade, né? Eu tenho hoje, são 44, 45, sempre oscila. 44, 45 pessoas que trabalham comigo, né? Entre colaboradores diretos. Não, tem mais indiretos, mas 45 pessoas aproximadamente. Dessas 45, 80, quase 90% são mulheres. Uhum, Eu sou um homem. uhum. E tenho que entender o mundo feminino para Sim, poder sim. conseguir lidar com elas, né? Então, assim, muitas vezes eu fui psicólogo sem ter feito psicologia na vida, né? Mas é a sensibilidade, né? Na questão da sensibilidade de saber entender. A simplicidade. Eu acho que o mais importante, a palavra que você falou, é a simplicidade. Eu nunca quis me mostrar acima nem abaixo de ninguém. Eu queria estar... Eu sou igual a você, você é igual a mim, e a gente pode se... Independente na verdade, você independente nunca do quer cargo ser que você tiver. Você quer ser um mega-star. Não, nunca quis. Você quer que os colaboradores estejam juntos com Não você. tô falando nem só de Se colaborador, não. sintam Tô falando bem. no dia a o dia a dia. mesmo, Você quer que as pessoas se sintam bem do seu lado. Exatamente. Não Porque eu quero- acho que, assim, existe espaço para todo mundo. Exatamente. Eu sempre acreditei. E eu acho que, assim, quanto mais a gente se trata bem, por que não tratar bem? Eu acho que é uma coisa que eu friso muito. E a lei do retorno é certa, né? Sim. Então, O principal disso, apesar de que eu falo que era tudo novo que a gente estava falando no início, é assim, quantas pessoas a gente consegue tocar num podcast, porque assim, deixa de ser uma conversa só com os meus amigos. São pessoas que estão vendo a gente que de repente eu não conheço no meu dia a dia. Tem exato. pessoas que às vezes não tem como buscar ou não tem coragem de buscar uma ajuda, de como você buscar um novo empreendedorismo e assim, e ver só os ídolos, e de repente ver você como ídolo, e assim, como que vai buscar isso? Então, assim, esse programa busca essa oportunidade de trazer pessoas bacanas, que conseguiram fazer uma carreira bacana, que tem uma história bonita de se contar, e dizer para o pessoal que está em casa que tudo é possível e que às vezes não precisa de tanto Não. folclore, de tanto purpurina para ser feliz. Exatamente. E a gente sendo o que a gente é, a gente pode criar uma história muito legal. legal. E fica leve, né? É isso. Sim. Não quer dizer que minha vida é sempre um mar de rosas, Uhum. né?
E aí tem aquele ditado, né? O bom marinheiro se faz no mar calmo não faz bom marinheiro. Então, por vários momentos na vida, a gente passa pelaquela questão existencial. Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que eu tô certo? Tem momentos que você tá realmente mais abalado. Não é isso que, poxa, fiz merda, não devia ter feito. Não era isso que eu queria. Ou entrei aqui numa situação que não era para ter entrado. Então, assim, isso é teste, Sim. né? Você bate a cabeça, quebra a cara, Se a volta. gente não arrisca, a gente não tem como saber se vai dar certo ou Primeira errado. coisa, o empreendedor também, primeiro eu já falei, né? Que o empreendedor tem que estar atento às oportunidades. Sim. A segunda situação ele tem que saber que ele tem que arriscar. E arriscar é arriscar. É botar a cara para bater, é ao pé da letra. É botar o dinheiro do bolso. Porque assim, é muito fácil arriscar, falar assim, não, eu vou pegar o dinheiro do meu pai, vou montar um negócio e perder dinheiro do meu pai. Um exemplo. Sim. Né? Mas ainda tem bastante. Tem. Não estou dizendo que está errado, tá, gente? Não. Aqui não é certo e errado. Eu estou dizendo o que eu penso, o que eu acredito. Então, o que eu acredito. O empreendedor tem que arriscar o que é dele, porque aí ele vai dar valor e ele vai engajar, ele vai correr atrás. Ele vai lá no porta a porta, como eu fiz antigamente, ou ele vai para a internet para buscar a solução. Não tem como dar errado. É aquele teu dinheiro. É o seu dinheiro que está ali. Agora, se não for o seu dinheiro, o que vai acontecer na maioria das vezes? Você tenta de novo. Você tenta de novo, aí você fica desgostoso. Porque empreender é difícil. Você não vai abrir um negócio hoje, amanhã não tá rico. Muito pelo contrário. Então, não é assim. E é outra coisa que a juventude hoje não tem essa... Porque é muito imediatista. É muito imediatista. Não tem essa preparação. A maioria das pessoas acha que eu vou fazer um plano de negócio. Top, tem que fazer um plano de negócio. E vou botar em prática. Na teoria... Mas na prática é muito diferente. Você tem que saber que o plantio não vai ter uma colheita imediata. Lógico que não. Né? Então quem trabalha na roça sabe muito bem disso. Né? Quem veio do interior sabe muito bem disso. Eu tenho que arar a terra, eu tenho que semear, eu tenho que regar, e aquela planta vai crescer, e eu rego de novo, e eu adubo. E a primeira plantação não vai ser com uma segunda, com uma terceira, e daí vai. E isso tem uma maturação, esse processo de maturação em todo negócio. Numa loja de roupa, numa loja de cosmético, numa loja na internet. Seja qual for o negócio que você abrir. Seja qual for. Você pode dar uma sorte que eu quero dizer, você acertar a veia naquele primeiro momento e aí de repente deslanchar. Pode, lógico. Você entra na internet, de repente você criou um produto que na internet bombou. Que caiu nas graças. Caiu nas graças. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? E aí todo mundo vende uma fórmula mágica hoje na internet de que você consegue fazer 1 milhão, 7 dígitos em 7 dias. Cara, não conta por trás disso, eu digo que assim, não existe. Pra mim só tem magia na Disney, entendeu? Peter Pan que joga lá o pozinho. Então empreender não é isso. Empreender não é mágica. Empreender é construção. Para construir uma casa eu não preciso do engenheiro, fazer uma planta, o cara preparar a sapata fazer a parede, daí vai embora. Eu não sou construtor, mas não é assim? Sim. Então não adianta. É uma construção. Eu acho que você tem que querer, saber muito que você vai ter que ralar muito, que você de repente vai ter que ficar 12 horas em pé no começo. Eu digo por mim. 12, eu acho que às vezes eu trabalho 16. Você sair de uma CLT e ter o seu negócio, são mundos totalmente diferentes. E são quantas empresas hoje que você está à frente, Pablo? Então, hoje o grupo, na verdade eu formei um grupo que chama PCI Group, onde a PCI, que é a minha primeira empresa, que é a PCI Informática, que é a parte de tecnologia, que a gente lida com B2B, ou seja, a gente presta serviço para empresas do mercado capixaba. Essa empresa tem 22 anos, fez agora em julho. Olha. Quer dizer, é muito difícil também hoje, uma empresa pequena, criada por um menino lá com 19 anos de idade, se manter até hoje viva no mercado. Sim. Então, a PC Informática fez em julho 22 anos. Uau, ao longo desses anos de PCI, eu fui abrindo outros negócios. Cheguei a abrir uma transportadora. Isso vai falar em ramos diferentes. Em ramos diferentes. É uma coisa que eu também... Aí meu pai já falava muito, assim, a gente nunca bota os ovos na mesma cestinha. Então, assim, eu sempre tive isso na cabeça. E sempre quis alçar novos voos. Até para
para fazer a cabeça trabalhar diferente. Sim, porque é aquela Você coisa sair da de zona de conforto. sair da zona de conforto, exato. E aí, e é um livro que eu adoro ler, é do James Hunter, que é Zona de Coragem. É um livro muito Olha, bacana. legal. Segue a Zona de dica, Coragem. gente. Exatamente para sair da zona de conforto. Um dos livros que eu mais li era livro de cabeceira. Então, nesse momento, a gente entrou num grupo de amigos e fomos montar uma transportadora interestadual para transportar chapas de aço, produtos de um estado para o outro. Uhum. Transportadora foi um aprendizado enorme, mas foi um prejuízo gigantesco. Maior ainda. Jura? Porque a gente tinha uma carreta que era muito cara na época, nós éramos 3 jovens empreendedores, foi logo no início, em 2006, e eu não tinha tanto capital para aquilo, e a gente fez o endividamento na época bancário, conseguiu em 4 amigos fazer esse endividamento para comprar Sim, para fazer o investimento, né? o equipamento, o caminhão, e eles transportavam ao longo do Brasil, ele rodava o Brasil inteiro. Só que o custo era muito alto, a gente não estava preparado para aquilo, e aí eu falo, a gente tinha uma oportunidade, nós criamos uma solução, mas a gente não estava preparado, Não avaliou o risco. não avaliei o risco devidamente. A gente foi persistente, porque o empreendedor tem que ser persistente, ele tem que persistir naquilo, ele também não pode. Deu erro, primeiro problema, deu segundo problema, já estou desistindo. Mesmo porque senão é melhor nem começar. Você não dá continuidade em nada, né? Eu abro um negócio hoje, fico 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu lucro, fecha. Então a gente foi bem persistente, ainda manteve a empresa 2 anos. Aí teve um grave acidente, o caminhoneiro tombou com o caminhão, aí sim o negócio degringolou. Então, assim, é aquela situação de uma dor, a gente acabou achando uma saída, e aí foi onde a gente resolveu vender, sair fora do negócio, acabar com a transportadora, e aquilo ali foi um aprendizado enorme na vida desses 4. Eu e mais 3 amigos, Stênio, Helder e Fabrício, que estiver me assistindo aí, são amigos de infância que a gente criou essa empresa para crescer. Infelizmente não deu certo, mas cada um Na tá no verdade, seu eu acho que a ramo. gente tem que ter maturidade e inteligência para entender de que quando às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente almeja, que a gente planeja, a gente pegar isso como experiência. Exato. E não ficar se lamentando. Não. E a gente pegar aquilo para poder, no próximo planejamento, vir muito mais estruturado. Sim. E aquela história de você enxergar o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu prefiro enxergar ele meio cheio. Sim. Então aí a gente Tudo é sempre forma como a aproveita, faz desse limão uma limonada. E eu já fiz vários limões, várias limonadas ao longo desse período. E aí essa transportadora acabou nessa época, não demos continuidade, depois de 2 anos e meio, se eu não salvo engano. E aí eu quis expandir também a PCI, aí passando para o mercado do varejo de rua. Eu não era do varejo, eu era B2B, trabalhava só para empresas. Quis partir para um varejo. E aí eu tomei porrada, porque eu estava competindo na época com grandes varejistas, não tinha como, eu não conseguia. Acabei recuando também, encerrei o varejo, voltei a focar no B2B. Em seguida veio uma oportunidade que era trazer uma marca já conceituada no Brasil de franquias para o estado, uma franquia de alimentação, uma coisa que eu não tinha know-how nenhum. Eu estava alçando um voo para uma coisa, para um escuro, né? Surgiu de um amigo que tinha, né, a vontade de empreender na área de shoppings. E essa oportunidade meio que caiu na mão dele para a gente abrir essa marca no estado. Essa marca não existia no estado, que hoje é a marca que eu detenho no estado, chama Grileto. Né? O Grileto não existia já em São Paulo, no sul do país muito forte, no Rio, Bahia, e não tinha no Espírito Santo. Então, ele veio de São Paulo, ele era paulista, e ele falou, Pablo, a gente tem uma marca lá, eu gosto muito, a gente trabalha já próximo lá, e eu como constantemente, almoço constantemente lá. E tem a oportunidade de a gente trazer para o estado, para um shopping que vai ser o maior do estado, que na época ainda é o maior, que na época estava começando a construção, em Vila Velha. E aí a gente eu resolvi ir para São Paulo com ele,
Pra poder... na indústria lá, Uhum. na matriz, para conhecer Como essa era a franquia. Eu tinha uma curiosidade de conhecer uma franquia por dentro, de fazer parte de uma franquia, até porque eu tinha a intenção de franquear o meu negócio, Uhum. né, de criar uma franquia do Pablo, que eu ainda não sabia o que que era. Então já tinha esses projetos de desenvolver uma franquia, então eu falei, cara, acho que é uma oportunidade eu ser um franqueado para eu entender como uma franquia trabalha por dentro. Eu vou E aí você vai ser um saber franqueado. por menor como é que é exatamente, tipo, depois para poder botar em prática numa outra situação. Exatamente. E aí eu trouxe, junto com esse amigo, que era o principal interessado na época Temos do uma negócio. surpresa pra você. É. Opa! Não podia falar nada. Agora me deixou tímido. Gente, olha, para tudo, eu não mereço tanto. Ele tá conversando aqui comigo no É Instagram. meu Tá? afilhado, É, gente. é, lá. Senta aqui do meu lado. Vai. Gente, meu futuro mentor. Pra você uma coisa. Bota aqui, ó. Coraçãozinho. Gente, olha, dois gigantes na minha frente, eu não mereço Ó, vou tanto. falar aqui rapidão. O Pablo foi um cara que mudou completamente a minha vida. Eu bati em 2018 em muitas portas e as portas não se abriram. Principalmente quando você está no início. As pessoas não te valorizam, as pessoas não te honram, as pessoas não sabem quem é você. Principalmente com o nome de Carrara e sendo do Rio de Janeiro. Pô. Aí não dá, né? Só que um dia eu estava almoçando com o Beto e o Pablo chegou lá e ele virou pra mim e falou assim: cara, gostei de você, você não quer palestrar não na CDL? E aí me colocou pra palestrar, dei meus 200% lá. Tinha a história da caneta Bic. Caneta Bic do meu pai, enfim. Ali as pessoas começaram a me dar relevância, notoriedade. Depois a gente fez um projeto gigantesco no Shopping Vila Velha, chancelado, idealizado pelo Pablo também, junto comigo e com o Fábio Hertel. Então, quando eu vi que o Pablo estava aqui, eu estava no meio de uma reunião. Daqui a pouco tem dois políticos me esperando lá embaixo. Eu falei, não, mas eu preciso ir lá em cima, porque você mudou minha vida, cara. Eu te amo, te honro eternamente, porque... E aí, Pablo, às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. E foi aquilo que você fez. Então, assim, quando eu pego pra olhar a tua história, desde quando você vendia picolé na porta da Caixa Econômica, era a Caixa Econômica? Chup-chup. Lá da Caixa Econômica, mas eu sei da tua história. Chup-chup da Caixa Econômica lá em Cariacica. E hoje tem uma das maiores concessionárias de carro de alto padrão, tem os restaurantes, tem a PC Informática com mais de 20 anos de mercado, é diretor de vários órgãos bastante relevantes e é humilde, é um cara que abre portas, né? Então, assim, eu vim aqui só pra dizer que eu te amo. É isso aí. Ai, coisa linda. Nós chamamos. Gente, olha, Isso aqui hoje vai fazer assim, É. vai tá, os sininhos vão estar... A gente estava falando sobre isso, cara. Acho que o principal das relações é, primeiro, simplicidade, que é uma coisa que eu sempre preservei na minha vida. A minha mãe, acho que ensinou isso muito bem pra gente. E segundo dar valor a tudo e a qualquer situação e dar oportunidade a todo mundo que realmente merece e quer estar ali, entendeu? Por várias vezes também já dei oportunidade para pessoas que não mereciam. Mas aí a culpa não é minha. Da vida. Você né? fez seu papel. É da pessoa. Se ela Você não fez o fez seu por papel. merecer, o papel dela que não foi cumprido. O meu foi feito. Então acho que o importante é isso. Eu fico honrado por você ter vindo aqui. O Pablito Tamo lá junto. no evento, eu chorei. Viu? Ele ia ficar um dia só, ele não conseguiu, né, Pablo? Pois é. Nós estávamos lá. Os três de... Tava os dois de mão dada lá na dinâmica. E aí, por isso que a gente faz a tatuagem. Gratidão, honra e lealdade. Aqui, ó. Nossa, lá no GHL. Bom, é isso. Só vim aqui Tamo dizer que eu junto. te amo. E vamos eu sou grato tá a em- Você. Você em Dubai? E antes, Além de E Dubai, Última Tem semaninha imersão. de setembro, tem imersão do Algo Augusto. que é- Quem não foi, vá. vai. Aí lança uma campanha. Quem indica? Eu indico no Tudo Pode. é isso aí. Pequeno.
É isso aí. Se vocês querem ter uma oportunidade de mudar a vida de vocês, agora estejam preparados que vai mudar, Vai. gente. É sem mimimi. Nossa, Você pode ir lá, pegar, voltar e vir pro corrente. Eu não perderia essa oportunidade. Porque agora você já vai ter que fazer uma imersão no meio, porque vai ser pouco que a gente vai vender isso hoje. Quero ver. Aqui terça-feira tá aqui com a gente também, né? Tá aqui. Aí traz o Só- porrete que você já pra eu tô Traz. precisando. Ó, obrigado, gente. Beijo. Beijo, meu Desculpa a amor. interrupção, mas... É bem-vindo. É Obrigado, bem-vindo. Augusto. Beijo. E meu celular tá aqui. E Augusto. Eu falei, peraí, deixa eu... Vamos ver o que é. Tá vendo aqui? Tudo Perdi pode. até o rumo, hein? Olha lá. É. Mas Homenagem dessa. lógico. Ele é muito querido. É Fico honra, né? muito feliz, é honra. É a questão da honra e da lealdade. São realmente. Se tem uma pessoa que sempre me honra em todo lugar que vai, é o Augusto. É o Augusto. O Augusto sempre, em todo lugar. Mas eu acho que são ele- princípios, são valores que a gente não pode Ele abrir mão da valoriza vida. isso que ele acabou de contar aqui. E eu, sabe, assim, é o meu natural de ver na pessoa a oportunidade, como vi no Johnson, Uhum. né? Que está aqui também. Bicho, a luz não me deixa enxergar. Eu tô seguindo, não vi ninguém aqui. Quer aparecer? Pode vir. Pode vir Tudo também. Pode. Vocês não estão entendendo. Cheio de participação. Epa. Então, assim, são Você dois viu como é que são as coisas? Foi esse cara também que mudou a minha vida. É, olha Olha, lá. Pablo, Viu? você já lançou um livro? não, mas quem sabe? É uma Tá vendo? oportunidade. Aqui a gente desperta nas pessoas Certo. coisas que você É não tem verdade. noção. Nunca tinha pensado no livro. Tá vendo? Já- A Mel já. veio pra mudar o Espírito Santo. Ah, Olha lá. O Espírito Santo nunca será mais o mesmo. Ele tomou um Que susto. você Você Meu tinha- É porque a luz me ofusca, eu não consigo Ah, gente não enxergar. consegue enxergar lá Falou, fora. Isso aqui não faz isso, a E gente eu ficar sou todo desnorteada. um treinamento, palestra, porque um dia, lá na praia, né, da Curva da Jurema, eu tava vendendo trufa de chocolate. Olha E aí. aí ele olhou assim. Eu falou, vi Jones com esse sorrisão, rapaz, num sol torrando, com uma caixa pesada na mão, E sorrindo. tentando vender uma trufa para uma senhora sentada. A mulher falou assim: eu sou diabética, não pode. Mas na hora, ele teve uma saída tão rápida assim na resposta. A senhora leva para os seus netos. A senhora tem neto? Tem filho? Não, eu tenho 3 netinhos. Acabou que ela levou, em vez de 3, levou 6. É isso. Ela levou 2, ele deu, acho que os 3, ela pagou. Não, eu vou levar mais 2. Então ele levou 2 para cada um, ficou com 6, uma coisa assim. Então, assim, naquele momento ali, eu vi, pô, caramba, o cara com, sabe, um simples. Primeiro, com a simpatia, o sorrisão, ó, o sorrisão tá na cara aí. É. Compra, vende tudo, né? Quem vê, compra. E depois, porque chegou ali com aquela simpatia, com aquela, sabe, sabendo sair da situação, da negação dela, não Negativa, quero, aham. para virar a chave e vender. Em vez de vender 3, vendeu 6. Verdade. Entende? E o sorriso Trazendo uma conecta solução. muito, né? Porque Conecta. eu conheci no mesmo lugar Conecta. e anos depois, quando eu vi em um evento, foi há alguns meses, né? Eu falei, cara, olha quem tá aqui na minha frente. Foi Gente, incrível. vocês que estão assistindo aí, olha só, sobre a importância, né, de você ser humilde bastante, porque o currículo dele foi, né, Aham. desenhado aqui, mas mesmo assim, ele conseguia enxergar potencial em Verdade. alguém que está fazendo algo que aparentemente para as pessoas É uma algo coisa normal, uma simples, coisa simples, né? Sim. Simples. que não tem muito valor. É. Então, assim, ele, cara, eu tenho certeza que muitos outros negócios já foram alavancados por esse cara aqui. É isso aí. Né? Que inclusive é um parceiro do programa Superação, tem a honra de falar isso também, tá junto com a gente lá. Feliz também. É muito bom. Deixa eu Lá, ver. Depois é o meu podcast com ele. Aí que eu te falo que a vida. Não, peraí, você não vai sair. Não a vai sair vida assim. com mel é tudo diferente. É. Porque ele A vida com veio mel é como diferente. convidado. E agora você tem o quê? Eu tenho meu podcast. É. Então, Nem hoje, o mesmo- é se o eu tô mesmo- falando que você vai fazer um livro, Vai Vai fazer fazer livro. Eu recebo. Recebe. Muito obrigado. Obrigado, Johnson. Isso aí, olha que Então, coisa assim, linda. acho que essas conexões são muito importantes. E aí, fazendo um link, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas todas essas conexões eu sempre levei para a minha vida nos lugares onde eu passo, onde eu passei. O Augusto citou aqui, a gente levou ele para a CDL porque hoje eu sou diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória. Ou seja,
eu faço parte do corpo diretor, ao qual a gente lida com vários assuntos sobre o comércio, sobre o varejo. Então, são entidades importantes para o Sim. comércio. Aí você fala, mas o que você ganha nisso, Pablo? Não é salário, Mas não é nem tudo reconhecimento. é valor. Nem tudo é Não é cifrão. valor. É isso em que as pessoas não pensam consegue. hoje, não têm essa consciência. Não, só vou se lá eu ganhar alguma coisa. É. Eu recebo um salário para estar lá? Não, eu recebo. Então, nem tudo que você vai gerar valor vai te gerar monetariamente valor naquele Mas vai momento. te gerar satisfação, Satisfação. a oportunidade de poder ajudar. Exatamente. E de ter hoje duas pessoas aqui exatamente gratas ao que Isso já não tem preço. passaram. Três. Não tem preço. Porque eu sou também. Quem levou? Tá vendo? Ela a mesma tática. Por quê? Porque eu sei que ali era uma forma dele entrar no mercado com empreendedores que estavam começando na época, na CDL Jovem, e dali ele poderia deslanchar para o mercado. Mas ele tinha que começar, Isso. né? E era o caminho mais Sim. tranquilo de se começar, porque ali é uma área que a gente, de certo modo, conhece as pessoas que estão ali. Sim. Então, seria uma oportunidade de Você começar. tem como prever e saber que chão que a pessoa vai E no estar. shopping, mesma coisa. Como eu tô no shopping desde a construção, no shopping Vila Velha, desde a construção, a gente, quando comprou o ponto na época lá, para abrir a loja, a franquia, eu fui tomando frente, junto com os lojistas, eu acabei tomando frente dos lojistas, porque tinham vários problemas iniciais do shopping. Todo shopping que, quando Inicia. inaugura, tem muito problema Até de se transformar estrutura, aquela até se potência. transformar na potência que hoje é. Passou por muitos problemas. E eu encarei isso como se aquilo ali fosse minha casa. Como Cara, você faria eu de falei- melhor? Eu falei, isso aqui, bicho, eu tô botando o meu dinheiro aqui dentro. Então eu tenho que ajudar a fazer isso aqui dar certo. E eu fiz isso, eu garrei aquilo com unhas e dentes. E juntava com os Você não lojistas. ficou só vendo o seu metro Não. quadrado. Porque eu acho que quando Essa a gente tem uma visão de um todo, É diferente. e é aí que a gente E aí as aprende. pessoas se preocupam só com o delas. Entende? E na hora que você vê a comunidade do shopping, a comunidade shopping, todo mundo que tava ali estava investindo muito dinheiro Sim. na época. E era um dinheiro que eu não tinha para jogar fora. Entendeu? De forma alguma. Apesar de ter já bastante tempo de empresa, eu não posso pegar simplesmente uma grana alta que Forte. é montar uma loja em shopping e botar num negócio E fazer uma e deixar o apostazinha. negócio desandar. Não é assim. Então eu tinha que fazer aquilo dar certo. Para fazer o shopping dar certo, para fazer o shopping caminhar, a gente precisava entender quais eram as falhas que o shopping estava cometendo. Aonde tá Por que o errando. público não estava vindo? Porque não tinha banco. Porque não tinha ponto na frente da loja. Porque não tinha segurança na saída. Coisas de repente simples, mas que estavam. Que as pessoas emperrando o demoravam a fluir, entende? Porque era um início de operação. Então, até nisso, eu largava o meu negócio e tomava a frente dos lojistas, e aí, por isso hoje eu estou ainda como presidente dos lojistas, porque esse período todinho eu fiquei à frente, batendo no shopping, indo até a superintendência. Hoje, a superintendência, os superintendentes, os gestores, me têm como um aliado importantíssimo para a gestão do shopping. É porque, na verdade. Porque eu faço você essa conexão. Entende? E Do não que é todo pode mundo que melhorar e consegue fazer isso. do que as pessoas querem. Quer dizer que tudo que eu pedir os caras vão fazer? Lógico que não. Mas eu que tenho não. essa consciência. Mas eu tenho que abrir essa solicitação. Eu tenho que levar o que está emperrando o negócio para que eles É que, consigam na verdade, atuar. a gente tem que ver que cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom. E você, com essa Sim. simplicidade, consegue tocar os corações, consegue entrar na mente das pessoas. Toquei no coração importante, que é o da minha esposa. É, aquela ali, importante. no bom é. sentido. Camila, ó. É, lá, Pelo Camila. amor de Deus, coração no bom Coraçãozinho sentido, pra Camila. Coração ao pé da letra só Ela é seu. muito querida. É, Porque eu vou te dizer que o homem é apaixonado por essa esposa. tem que é ser. lindo isso. Mãe das minhas joias preciosas, Eduardo, Rafael, Henrique, não tem nada melhor, não. E a gente Olha, falou cuida aquele de dia mim, dos Foi, filhos. no dia É, da imersão. no final da imersão, aí o pessoal tava todo, vamos pra não sei onde, vamos pra não sei... A frase que o Pablo falou foi, eu vou pra casa encontrar minha Ver minha esposa e meus família. filhos. Foi a coisa mais linda. é. Então, assim, é importante. Então, acho que o primeiro valor que eu tenho desde o princípio era o meu valor família e Muito alto. simplicidade, credibilidade, que são coisas que a gente tem que carregar. Entende? E hoje, depois de formar o Grileto, expandir para os outros shoppings e tal, a gente, há 3 anos atrás, na pandemia, se viu no mato sem cachorro, Sim. né?
todo Porque mundo tudo que tava dando fechado. certo, Imagina, fechado. 3 shoppings fechados, 3 lojas fechadas, 40 pessoas para pagar e da onde vinha o dinheiro? Você poder honrar as famílias que Né? estavam por trás Honrar, dali. porque não são 40 pessoas, são 40 Não, famílias. São pessoas, a maioria delas são mulheres Que eu que acho têm que- 2 filhos, é. 3 filhos, que Por- precisam daquele Que dinheiro. eu falo que quando você passa a ser empreendedor, você tem que entender que ali você está responsável por muitas famílias. Exatamente. E essa era a minha responsabilidade. Então, enquanto eu tinha caixa dos negócios, eu ia pagando com caixa. É óbvio que é muito difícil no Brasil você conseguir Sim. ter 1 ano de caixa. Praticamente Pouquíssimas impossível. empresas teriam 1 ano de caixa para bancar o negócio. Pouquíssimas, posso dizer, menos Raras. de 2%. Raras. Então, era muito difícil Por você isso que manter, muitos se quebraram, né, nesse período. manter um restaurante fechado, sem faturamento, tendo que bancar tudo isso. É óbvio que depois veio a ajuda do governo para poder... Mas a ajuda do governo tem uma contrapartida, que você tinha que manter o Uhum. funcionário para depois, depois de um período, você teria que manter ele pelo dobro do tempo que ele Sim. ficou recebendo a redução. Então, assim, mas tudo isso a gente trabalhou para segurar o máximo de pessoas dentro da operação, bancando todas elas, para segurar aquelas famílias que precisavam naquele momento, com toda essa dificuldade. Isso foi, acho que, o maior desafio da minha vida. Foi esse período da pandemia. E no período da pandemia, foi que a gente acabou abrindo o Garage Select. Eu e meu irmão, ele com a distribuidora também que ele tem. E a gente resolveu, numa paixão de infância, que a gente sempre mexeu com carro e tal, Na mas numa coisa verdade, particular. no momento difícil, vocês conseguiram ter uma visão de botar em prática, de repente, um sonho do passado. Exatamente. Foi aonde a gente botou em prática uma coisa que era só de brincadeira, de hobby. Só de sonho. Só de sonho. Então a gente transformou aquele sonho em realidade, a partir daquele momento, daquela oportunidade que a gente enxergou no período pandêmico. E eu, com as lojas paradas, também precisava, obviamente, botar dinheiro para dentro. Afinal, já tinha os 3 crianças, né? Então, e isso tudo aconteceu, fluiu tão bem que daquele limão fizemos essa limonada maravilhosa que hoje é o Garage Select. Né? isso. Então, eu acho que Coisa o mais linda, né? importante de tudo isso que a gente fez foi que, apesar dos momentos de crise, a crise de 2008, se a gente ficar parando e pensar E ficar na se crise, lamentando, né? cara, a gente não sai Não do sai lugar. de casa. Na sai crise nem de cria, casa. né? Na crise. Parece clichê, mas Clichê. é verdade. Não, Falei eu pra caramba, acho. né? Não, É a coisa mas mais fazer uma linda coisa. ficar te ouvindo. Eu aprendo É uma diariamente das pessoas que eu tenho conhecido. E eu acho que Deus é tão generoso na minha vida que as pessoas falam assim: os capixabas são pessoas difíceis. Você tá feliz aqui? Eu tô muito feliz. Os capixabas são fechados, eu sou capixaba, tá? Não, mas assim, posso Mas falar uma quando coisa? a gente Os capixabas que Deus cria tem laço, colocado né? na minha vida Tem dado são trabalho tão pra ela. generosos. São tão Que generosos. bom. É assim, Lu, Jaque Guerra, você, quantas pessoas eu conheci na imersão. E assim, são pessoas tão generosas e assim, muito obrigada. Que Coisa isso, eu que linda. agradeço. Fico feliz de Porque ter te conhecido, mesmo naquele momento que eu fui chamado de cara de pau. Ele né, olhou- Johnson? mas eu falei Mas que eu eu ia perdoei. Johnson. Aqui. Ó, até derrubei o negócio. Eu Ele- falei que eu Nervosa. ia pedir desculpa. Eu pedi Pediu. pedi ao vivo na imersão. É verdade. E pra complementar, Nós fizemos a imersão e juntos foi ainda, de né? Perdão. Foi lindo. Dei de mãozinhas dadas, eu falei assim, você me perdoa. Tanto que o perdoa mais que legal- tá aqui hoje. E o mais legal é que a gente... Você vê que Deus realmente conecta a gente, né? Nesse sentido. Então, assim, naquele momento que você veio falar comigo, eu nem sabia que você tinha falado Não. disso. Não. Ele olhou pra mim e falou Eu falei, assim: eu não tô Luiz, eu sabendo não do tô que ela tá entendendo. pedindo perdão. Quando ela saiu- quando a Mel saiu de perto, aí ele falou assim: Luiz, eu não entendi o que ela Eu falou. entendi. E aí eu falei: Todo mundo deixa eu te carioca, explicar. Não, Deixa eu explicar eu não com calma. sabia do que se tratava. Não Porque tinha ela, visto. ela chegou desesperada assim: Ô Pablo, eu preciso Porque pedir enquanto não desculpa. E aí o legal de tudo é que na hora da dinâmica a gente acabou Foi. caindo Foi a Claro, dupla. na dinâmica. de nós mão fizemos a dada. dinâmica junto, de mão dada. E aí foi um Uma momento coisa muito linda. legal. Fico muito feliz de poder estar aqui. Sinta-se, assim,
Perdoada. Nem precisava de tanto, mas sinto-se assim, eu fico muito feliz mesmo de ter participado e espero que tudo dê certo na vida de todos vocês, Luese e de Mel, que E tudo na isso sua só também, é que coisa de linda. todo E mundo. que Acho é você muito importante. continue sendo essa pessoa simples, O mais gigante, importante. Doce, né? doce, leve. Sou bravo também. Ela. É. Mas Olha ele uma bravo. coisa, Difícil, bravo. você Olha ele bravo, igual eu sou transmite, brava. Não consigo nem fazer cara de bravo. Sabe que é o grande barato de você? Que só quem convive e sabe o dia a dia, Sim. que você não bota no outdoor o que você faz. Porque você faz com prazer. Prazer. E você faz sem pretensão de querer ser aquela pessoa que conhece, reconhece e dá oportunidade às pessoas. É Porque eu acho você que não faz isso pra ganhar ego é uma pontinhos, coisa que é da não sua faz parte do meu essência. vocabulário, assim. Eu não Sim. tenho, realmente não tenho. É da sua essência natural de ajudar as pessoas. E isso é fantástico. Que bom que eu transmito essa imagem. Então, tô E é muito transmitindo a real. imagem correta do Tá. que eu quero Perfeita. ser. Quando eu fui a primeira vez no Garage Select, eu já cheguei em casa. Eu falei, você aceita uma água, Pablo? Ele virou amigo. Falei, gente, quero voltar aqui outras vezes. E ainda é tem que vender querido. o carro pra ela. Ah, eu volto pra buscar meu carro, Isso né? aí. Porque Tô o que esperando aconteceu? Eu você. falei, olha, eu trouxe a foto do meu carro que eu vim comprar. Ele falou, acabei de vender seu carro, não foi? É verdade. E Foi ela isso que chegou lá, o aconteceu. carro Tinha acabado de ser vendido. Mas aí ela, por favor, Não, mas ele vai encontrar outro naqueles na moldes, porque... altura de Luiz. Com certeza. Então, Porque assim, Chiquérrimo. chiquérrima. Elegante. Tá pensando do quê? Que esse trio é à toa? Mas eu do lado, eu tenho que ficar, na minha humildade, que eu comecei nesse mundo agora, com o Luiz e a Aline. E a Aline? É uma Gente. loucura. Ela entrou dentro do carro um dia desses, a gente foi fazer uma reunião, aí eu olhei assim pra Aline, a Aline tava passando por uma dificuldade, aí eu chorei o choro da Aline, ela não chorou, aí eu comecei, eu tô dirigindo, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Ela, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso, eu tô ficando Eu louca. falei, gente, eu vim pra cá pra ter uma vida, entendeu? Mais calma, Eu tô calmaria. chorando. Eu tenho uma vida muito agitada do lado Tem. dessas duas. Que bom. É muito bom, muito é muito bom. Se conectou com pessoas excelentes. Olha lá. Ai, que Ah, coisa vai ficar boa muito isso. feliz, vai ser muito feliz nesse estado. Já é. Já é. Vai ser. Foi a Vai. melhor decisão que eu tomei da minha vida. Com certeza. Porque quando a gente sai da zona de conforto, eu digo que quando a gente está em conexão com Deus e se permitindo, a minha vida de janeiro pra cá deu uma guinada que eu não deu em 45 anos. Olha aí, você se reinventando ao depois dos 45. Porque tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Hoje, qual seria o recado que você daria pro pessoal que tá em casa, que quer empreender? O que deve fazer? O que deve se permitir? Então, acho que o primeiro do empreender é você se preparar, óbvio, né? Você tem que se preparar, se planejar, mas o mais importante, se doar. Se doar para o mercado em que você quer atuar é a hora que você consegue se conectar. Então, entra no associativismo, por exemplo, se você está começando um negócio novo, entra no associativismo, como a CDL, a gente capacita muitas pessoas para crescer e desenvolver o seu negócio, entendeu? Então, assim, tem várias oportunidades no mercado, principalmente no mercado capixaba, para incubar, para fazer com que o empreendedor se desenvolva, né? Eu falo que Então, aqui é ele terra de oportunidade. é uma terra de oportunidade. Então, assim, tem que ter persistência, tem que enxergar a oportunidade onde todo mundo enxerga o problema, tem que ser consistente, porque tem que estar ali mesmo na dificuldade, e aí tem que se manter firme, Eu acho né? que tem que ter paixão. Resiliência, paixão. Brilho nos olhos. Exatamente, tudo isso. E tem as oportunidades que a pessoa pode se desenvolver. Então, entra numa entidade. Se você tem uma dificuldade, está começando agora, entra numa entidade associativista, por exemplo, onde você vai ter ali grupo de empresários que também estão começando e também têm as mesmas necessidades. Sim. Né? E ali também você vai enxergar oportunidades. E aí, nesse momento, é que você desenvolve, cresce, expande, junta, porque quando você compartilha, você acaba também recebendo, né, do colega do lado que tem um negócio de marketing e você precisa de alguém de marketing, você é de TI, mas... Tem essas trocas. Essas trocas fazem a pessoa desenvolver. Então, durante todo o meu processo de empreendedor, eu sempre estive nessas entidades. Como participante, estava ali me doando para que eu pudesse também
ter essa retribuição, que é essa conexão, né? Quando fala de network, um network de barzinho, não sei o quê, não é só isso. É um network de verdade. Sim. De valor, né? De valor. Então, cada um agregando valor ao outro, e aí o empreendedor que está dentro de você, o seu negócio que quer sair do papel, acaba saindo, porque você vai ouvir outras pessoas. E ao longo da nossa conversa, você disse que o que para mim é o mais importante, que você foi se reinventando, você teve alguns Sempre. recomeços. Sempre. Então, assim, o que eu digo sempre pro pessoal que tá em casa é, se também não tá feliz, vai em busca, Isso aí. que nunca é tarde para Nunca começar a é tarde. recomeçar. Nunca E, tá. e é possível. É verdade. Minha mãe de 73 anos está se reinventando até hoje. Olha Gente, isso. eu quero conhecer ela. Vamos, Vamos. Pô, tem que ir. Vamos. Vamos marcar Você pra acha que é vocês brincadeira? conhecerem. Não, eu A gente vai, tá? Até porque ela vai vender pra vocês não sair lá cheio de bolsa. Olha Vai lá. vender pra mim, não tem grandes dificuldades. Não a tem. pessoa é consumista. Ai, Olha lá. Assumida. Já tô O mãe do ajudando a mãe a Pablo, vender. Dora, né? dona Eu Dora. vou ser obrigada a fazer umas comprinhas, a gente passa um Dona cartão de Dora. resolve. Eu Tudo saí pra isso, tomar um café com ela. Ela comprou um cachorro. Ainda tem isso na minha vida. Você presta Ótimo, bem verdade. atenção. Eu fui pra uma Eu sou reunião. madrinha. Eu sou madrinha. Eu já da tinha ido Duda. naquele shopping 365 vezes desde janeiro, porque é do lado da minha casa. Sim. Nunca vi que tinha um pet shop. Ó. E aí, de repente, saio com a Duda. Com a Aí. Duda. Meu marido ficou 2 dias sem falar comigo. Meu Foi. Deus do céu. Porque ele falou que não queria mais isso pra vida. E aí... Daqui a pouco ele tá apaixonado. Não, já Já está. Não deu Já 2 tá. dias. Depois do terceiro dia, né? É, Tava levando pra dia tomar já a tá. vacina. O Wes faz isso na vida da gente. É A fácil. gente vai sair do café e sai com uma Um filha cachorro. de 4 passos. E eu, madrinha. Madrinha que da bom. Duda. Aí Filho. quando A tem Aline, que madrinha de viajar, porque já consagração. tinha, aí a gente arruma de madrinha. Não, porque ela falou assim, mas e quando eu tiver que viajar, Léo, eu tenho que viajar em julho? Eu falei, não, fica na minha casa, sem problema não. aí, já Qual tem o a casa da problema? madrinha. Ué, Madrinha entendeu? é a segunda mãe. Exatamente, ao pé da letra. Ela arrumou uma madrinha de consagração. Aí tem a Aline. A Porque Aline. se uma madrinha faltar, tem a outra. Cada um tem um afilhado que pode. Eu você não posso ter concorda? mais um cachorro, pelo menos por enquanto não. As crianças são doidas pra ter cachorro, mas a minha esposa fala, Quando pelo você amor de precisar, eu Deus, eu já empresto- tenho que cuidar de 3, mais um, não dou Qualquer conta. coisa eu empresto a Duda. Olha lá, viu? E me Eu coloca como madrinha. É isso aí. A gente vai, tá vendo? Aqui tudo se multiplica nessa mesa. Nossa, É. que bom. É uma Mas é dividindo que se multiplica. É Então, isso aí. essa é a esse é o cálculo matemático. Pablo, Verdade. muito obrigada. Ah, coisa linda. Uma honra, é um prazer mais uma vez estar com você. Adorei e o bate-papo. aprendi muito e quero continuar podendo aprender muito. Estamos sempre aqui. Eu venho com sede de conhecimento e graças a Deus essa terra está me trazendo isso, me conectar com pessoas que são humildes de dar oportunidade ao conhecimento. Lu foi a primeira, Jaque também. E você, então eu acho que assim, uma coisa que eu digo sempre, que a gente não pode perder a humildade. É verdade. E assim, quando a gente não chega com essa pretensão e chega na humildade, explicando, eu quero recomeçar, tô recomeçando, o que você pode me ensinar? E nessa brincadeira foi assim que começou o podcast. Verdade. Top E eu demais. falei que eu só queria vir um dia aqui, sentar Que no chão dessa sala e aprender. falou. E aí veio o convite. Olha que legal. Então eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que pedir. O não, você pode tomar. Mas de repente você, com medo, você perde oportunidades. Com certeza. Então, assim, o não a gente já tem, faz parte. Então a gente não pode deixar de tentar. Nunca, não. E muito persistir. obrigada. Muito Por obrigada nada. mesmo. Um Eu fico prazer. feliz, muito feliz. Eu acho que quem não conhece você tem que te conhecer, tem que te acompanhar, porque você é um ser humano fantástico. Um Muito profissional obrigado. Fico muito honrado com as suas palavras. maravilhoso. E sempre que quiser, tô aí. Queremos. Tô à Não tem- disposição. queremos pra vida. Queremos pra vida. Estamos Porque sempre à pessoas disposição. com a sua luz, com o seu brilho, fazem bem pra vida da gente. Obrigado. Muito obrigado. Coisa boa. Viu? Gente, muito obrigada por mais um dia. Essa semana foi um pouco atípica. A Lu ficou aqui pra me dar apoio, porque eu tava dodói, ainda tô E dodói. tendo aula aqui, né? Porque assim, ó, E assim, botem sugestões, as que vocês quiserem. Aqui é um canal aberto, é um começo que a gente está construindo uma vida junto, uma vida para poder dar oportunidades a vocês, oportunidades a gente que está aqui. Aqui é um conjunto para todo mundo aprender.
Então, tenha uma excelente semana. Semana que vem vai ter outra pessoa gigante aqui, porque graças a Deus só vem gigante para esse programa. Beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana. E nunca desistam de absolutamente nada na vida de vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.